Doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 9, parte 06, dia 29 de agosto de 2025. Todo o resto estava subordinado a uma antecipação do importantíssimo advento do Filho de Deus a esta terra e da inauguração da era cristã, como há um objeto central nos céus que supera em muito em glória todos os outros planetas. Assim, a pessoa e a missão do Senhor Jesus Cristo recebem um lugar de preeminência no volume sagrado. Este era o que regulava o princípio da seleção quanto ao que deveria ou não ser registrado na Bíblia. Por isto é que a história de Adão e sua posteridade, durante os primeiros 2000 anos, é condensada em apenas 11 capítulos. E porque muito pouco é dito sobre eles, atenção especial sendo dirigida apenas àqueles indivíduos de quem o Messias prometido deveria surgir. Pela mesma razão de Gênesis 12 em diante, estamos ocupados quase inteiramente com a história de Abraão e seus descendentes. As vidas dos patriarcas são descritas com muito mais detalhes, para que possamos perceber a soberania e graça de Deus em sua escolha e trato com eles, e que possamos obter uma melhor visão do estoque do qual Cristo, de acordo com sua humanidade, deveria sair. A maior parte do Antigo Testamento é uma história da nação de Israel e também está escrita de uma maneira bem diferente de todas as outras, pois, como bem disse, está registrado pela mão infalível da verdade. Nenhum esforço é feito para magnificar as virtudes de Israel, nem há a menor tentativa de esconder seus vícios. Se esses registros tivessem sido compostos por judeus sem inspiração, então, obviamente, eles teriam trabalhado para apresentar a imagem mais atraente possível de seu próprio povo e, portanto, nenhuma referência teria sido feita à sua ingratidão e dureza de coração. Particularmente, uma falsificação teria procurado impressionar outras nações com o poder, o valor e o gênio militar dos judeus. Mas longe disso, sua fraqueza e derrotas são frequentemente registradas. A conquista de Jericó e a conquista de Canaã não são atribuídas ao brilhantismo de Josué e à bravura de seus homens, mas ao fato de o Senhor se mostrar forte em favor deles. Nem as vitórias concedidas a eles procedem de parcialidade ou capricho, pois somente enquanto eles andaram em obediência à lei de Deus, ele coroou seus esforços com sucesso. É digno de nota que a história sagrada do Antigo Testamento termina no ponto em que começa a história secular credível, pois a ocupação da Palestina pelos persas, gregos e romanos é registrada por Xenofonte e seus sucessores. Nem as vitórias concedidas a eles procedem de parcialidade ou capricho, pois somente enquanto eles andaram em obediência à lei de Deus, ele coroou seus esforços com sucesso. É digno de nota que a história sagrada do Antigo Testamento termina no ponto em que começa a história secular credível. E, finalmente, o ponto 12. Seus ensinamentos típicos. Uma vez que a encarnação de seu Filho com as bênçãos concomitantes da redenção era o grande objetivo contemplado por Deus desde o início da história humana, ele ordenou que tudo nas primeiras eras do mundo preparasse o caminho para o mesmo, particularmente na educação do seu povo a respeito disso. Agradou a Deus primeiro pregar o Evangelho a eles por meio de parábolas, por instruções simbólicas e ocorrências típicas que prefiguravam a pessoa e a obra do futuro Redentor. Aí está a chave que abre muitos capítulos do Antigo Testamento, que para aqueles que não têm, parece não apenas de pouco interesse,
mas indigno de um olhar na revelação divina. Mais uma vez, que seu alcance é significativo, sejam reconhecidos. Percebemos nessas antigas instituições e ritos religiosos uma maravilhosa antecipação e perfeita correspondência com o que é apresentado mais abertamente no Novo Testamento, como nenhuma sabedoria humana poderia ter imaginado. Existe uma harmonia pré-estabelecida entre tipo e antitipo, que nenhum mortal poderia inventar um significado profético neles que só Deus poderia ter dado. A adequação dos tipos e a concordância dos antitipos não resistem tanto em sua semelhança, mas na unidade essencial das ideias que incorporam e expressam e suas relações entre si. Os tipos são tantos problemas externos e sinais visíveis designados por Deus para retratar objetos espirituais. Eles foram construídos e organizados de modos a expressar em forma simbólica as grandes verdades e princípios que são comuns a todas as dispensações, como a santidade de Deus e seus requisitos, a pecaminosidade do pecado e seus efeitos poluentes, a necessidade de um mediador. Sob as cerimônias levíticas havia uma exposição palpável de pecado e salvação, a purificação do coração e a dedicação da pessoa e da vida a Deus. Seu método de revelação foi o primeiro a retratar as coisas celestiais por meio das terrenas, tornar conhecidas as realidades eternas por meio de eventos temporais, exibir aos sentidos físicos o que mais tarde foi apresentado mais diretamente à mente. Assim, foi indicado um plano inferior, o que deveria ser realizado em um muito mais alto. Amém. Tem continuação. Glória a Deus nas alturas. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém.